Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações do Fluminense, talvez você esteja sentindo falta que hoje não teve nenhum vídeo, então eu vou trazer esse vídeo tendo um horário mais alternativo, mais da noite, que não é normalmente o horário que a gente costuma postar, mas eu vou trazer algumas informações do Fluminense. Mas eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, então deixa o like aqui e tem duas opções, hypar o vídeo, se você fizer isso aqui você ajuda muito Falando de Flu, fazer esse vídeo ter um alcance maior e também seja membro do canal. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você nos dá uma moral gigantesca a partir de R$ 2,99 por mês que você dá essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre o Super Mundial, né? Uma expectativa muito grande porque falta apenas um dia para o início do Super Mundial. O Super Mundial começa amanhã, sábado, né, com o jogo de abertura Inter de Miami contra Al Ahly do Egito. E a gente fica na expectativa que o Fluminense esteja na terça-feira. Todo mundo está querendo vivenciar esse momento, entender um pouco mais como que vai ser o Super Mundial. Inclusive, a gente trouxe até algumas lives aqui. Trouxe uma live hoje, né, falando sobre a expectativa. Trouxemos um palmeirense, um flamenguista para poder falar, sem ter o viés clubista, né, cada um tentando trazer os pontos positivos de cada equipe e as possibilidades de avançar. E o Fluminense, né, eu acredito que tem uma grande chance de se classificar como segundo do grupo, fazer um jogo ali duro contra o Borussia. Essa é a nossa expectativa, que o Fluminense consiga buscar essa classificação. E hoje foi mais um dia de preparação tricolor, né? Hoje ainda não tivemos nem Soteldo nem John Ares treinando devido a problemas de logísticas. Os jogadores chegariam nos Estados Unidos após o treino, mas nesse sábado o Renato Gaúcho vai ter o time completo para realizar a atividade e ali a gente já espera que ele comece a esboçar o time do Fluminense que vai enfrentar o time do Borussia. Um palpite meu, tá? Eu acredito que esse jogo contra o Borussia, o Renato vai fazer uma opção para um time um pouco mais defensivo, com o René na esquerda, 3 volantes, John Arias e a Serra aberto nas pontas, tentando municiar o Germancano para tentar de alguma forma surpreender o time do Borussia, mas é claro, eu acho que se a gente conseguir fazer um jogo competindo contra o Borussia, para não tomar uma goleada nem nada disso, e conseguir fazer um jogo equilibrado, para a gente conseguiu ter um êxito e sair com moral para enfrentar o CO e o Mamelodi Sundowns, que são times de um nível técnico inferior, que pode nos proporcionar uma vitória aí e se classificar. Aí visando a oitava de final, muito provavelmente o enfrentamento contra a Inter de Milão, que aí a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir passar, mas vamos jogo a jogo, fase a fase, e vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense, até onde a gente vai conseguir chegar. Outro ponto também importante é sobre um jogador ex-cria de Xerém, ex-jogador do Fluminense que passasse pelo Botafogo, que falou sobre o Fluminense. Luiz Henrique foi num podcast, né, o Podpah, e declarou ser tricolor. Lembrando, há uma polêmica muito grande em torno do Luiz Henrique, porque ele foi revelado no Fluminense. Ano passado teve todo aquele embrolho que ele acabou voltando para o Botafogo, ganhou a Libertadores pelo Botafogo. Alguns momentos ele fez alguns comentários no Instagram e tudo mais, dando a entender que torcia para o Botafogo. Só que ele foi nesse podcast e perguntaram para ele se ele era Botafogo ou era Fluminense. Ele falou que seus familiares são tricolores e ele também é tricolor. Eu não sei, né, o que você acha sobre isso. Você acha que o Luiz Henrique é tricolor ou não? Qual que é a consideração que você tem pelo Luiz Henrique? Porque, de fato, uma das coisas que a gente tem que saber separar um pouco no futebol é a questão que esses caras são profissionais. O Luiz Henrique ele podia até querer voltar para o Fluminense, só que o Fluminense não tinha dinheiro naquele momento para contratar ele. E ele acabou fazendo a opção de ir para o Botafogo. Eu acho que poderia ser muito pior dele ter ido para o Flamengo, mas ele acabou indo para o Botafogo. E eu acho que o que não pode faltar para esses jogadores é o respeito pelo tricolor. Não pode, né, cuspir no prato que comeu e tudo mais. Só que, infelizmente, futebol é isso. É negócio. E se o cara recebe uma proposta, ele vai acabar indo. Ele vai falar, não jogo nesse time, não. Cara, se pagou o valor ali, o cara vai ir. Então, eu acho, né? Já ouvi algumas pessoas que falam muito bem do Luiz Henrique, que falam que ele é um cara que trata o Fluminense com respeito, né, com uma certa admiração e tudo mais. Então, eu prefiro ficar com essa imagem do Luiz Henrique, né, um cara que respeita o Fluminense, que admira o Fluminense, mas de fato, ele hoje, se a gente olhar na história do futebol, ele é muito mais marcado no Botafogo do que pelo Fluminense, embora o Fluminense tenha revelado para o futebol. Por quê? Ele ganhou uma Libertadores pelo Botafogo, foi eleito o Rei da América pelo Botafogo, então não tem como você falar que ele não tem uma ligação forte com o time do Botafogo. Esse é meu posicionamento de momento sobre Luiz Henrique. Mas fica aí o registro da fala, né? Se declarando tricolor. E é claro, isso é bom, né? Já ouviu o cara é tricolor. E mais uma notícia também desse vídeo é que parece que se realmente o Gerson for vendido, né? Mais um cria de Xerém para finalizar. O Gerson está em trâmite, né, de ser vendido pelo Flamengo para os 225 milhões. O Fluminense vai ficar com aproximadamente 4 milhões e meio de reais por ser clube formador, ganha 2,5 milhões, 2,5%, né, do jogador. A gente vê, o Fluminense
se tivesse uma gestão boa, uma gestão saudável, que conseguisse sanar as dívidas, tivesse uma administração positiva, olha como que o Fluminense não poderia ser uma potência. O Fluminense vendeu nos últimos anos jogadores a preço de banana, como foi o caso do Gerson, Pedro, Luiz Henrique, o próprio Evanilson, o JP, e esses caras são vendidos na Europa ali a todo momento. O Fluminense sempre lucra uma fatia desse dinheiro. Até recentemente tinha uma questão que o Fluminense ganha mais dinheiro com os jogadores que estão se transferindo lá dentro da própria Europa mesmo, do que com as suas vendas, né, de jogadores que saem daqui para fazer seu primeiro destino na Europa. Então, se você tivesse uma gestão saudável, cuidasse bem, né, da base de Xerém, cuidasse bem do clube, não precisasse vender jogador a todo momento para pagar a dívida, o Fluminense poderia ter um time muito forte, poderia ter um lucro muito alto com as vendas das crises de Xerém, né? Tive todo momento surgindo novas crises de Xerém, mas infelizmente com as gestões ruins, de anos anteriores também muito ruins, endividando demais o clube, a gente acaba perdendo esses talentos ainda por 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros. Nossa maior venda da história foi o André, né, por 22 milhões de euros. Eu fico vendo como que esses caras valem, né, futuramente, e como que o Fluminense vem lucrando através desse mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o clube formador acaba lucrando em cada transferência que o jogador vai tendo, né, ao longo da carreira ali. Mas isso daí me deixa, né, até um pouco triste, saber que você poderia ter um time muito mais forte, ter uma saúde financeira muito melhor se tivesse ao longo dos anos uma administração correta. Mas vamos torcer para que um dia esse jogo vire, as coisas mudem e o Fluminense possa voltar a lucrar, voltar a ser um time que tenha... Voltar não, né? Pelo menos um dia ser um time que tenha um dinheiro, um potencial ofensivo de conseguir contratar quem quiser, de conseguir ter suas contas bem saneadas. Vamos torcer para que no futuro consiga fazer isso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante, já falei. Toda vez que você deixa o like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, ainda mais hoje. Estou lançando um vídeo bem tarde, não costumo lançar vídeo desse horário, né? Os vídeos são normalmente de manhã e ali até as 6 horas, até as 18 horas, mas hoje é um vídeo um pouco mais tarde. Então, se você puder deixar seu like, para esse vídeo conseguir ter um alcance maior, hypar o vídeo aqui também, para que esse vídeo tenha um alcance maior, você vai ajudar muito. Também, se você não for inscrito aqui no Falando de Flu, te convido. Se inscreve aqui, dá essa confiança pra gente, dá essa moral pra gente. E se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu, clica aqui embaixo, seja membro, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.